Eu tive a oportunidade de fazer aqui uma pequenina introdução ao psicodrama, mas eu gostaria que falasse da ferramenta que, no fundo, concebeu. Em que consiste o psicodrama interno transgeracional e, de alguma forma, porque o levou a conceber esta ferramenta, tendo em conta também a sua experiência em terapia de regressão de memória. Eu diria que é uma ferramenta de cura e também de desenvolvimento pessoal e espiritual. Com certeza. O que me levou a desenvolver, primeiro, toda a minha base, experiência foi com o psicólogo inglês Roger Huber, né, com quem dá formação internacional em terapia regressiva, a terapia de memórias, e na sua prática, e depois como assistente dele, ficou muito claro o quanto o psicodrama ele dizia, era mais de 50% da prática do Deep Memory Process, que é o nome do método de Roger Huber, é psicodrama. Então, por recomendação dele, eu fui fazer a formação no Brasil de psicodrama, me tornei psicodramatista, e aí pude entender pelas teorias de Moreno, né, e as práticas do psicodrama, assim, o quanto o trabalho de Roger foi enriquecido com essa base de Moreno do psicodrama. Tá? E depois, com a partida de Roger, então eu dei mais ênfase no trabalho transgeracional, né, usando esse psicodrama com o método DMP das regressões. Né? Por isso que eu chamo sempre de psicodrama interno transgeracional, que é sempre o trabalho interno. Né? É sempre o trabalho interno. Como ferramenta catalisadora de transformação pessoal, como pode ser vivenciada ou aplicada, integrada em contexto terapêutico ou psicoterapêutico? Perfeito. Na realidade, igual como nas regressões de memória, isto faz parte de uma grande psicoterapia. Então, não se faz a regressão ou se faz o PIT especificamente para se tratar um assunto. Então, ele é muito eficiente dentro de um processo psicoterápico. Então, as pessoas que eu atendo, por exemplo, têm que estar num processo psicoterápico. Então, e faz parte de um grande processo em terapia. Okay? E, então, diante disso, podemos aprofundar, enriquecer os nossos processos internos, que estamos trabalhando com outros métodos, né, e dar a oportunidade de adentrarmos mais nesse nosso inconsciente, e lá encontramos a grande parte, são dramas de nossos antepassados. Né? Então, essa é a essência desse trabalho, né? Clarificar as nossas heranças genéticas, transgeracionais, que de alguma forma nos afetam. Uhum. Relativamente à importância da regressão de memória, que penso que seja da opinião também que ela deverá ser utilizada num contexto terapêutico e não num contexto de curiosidade, mas relativamente à possibilidade de integração no psicodrama transgeracional como ferramenta complementar e integradora, ela permite despoltar gatilhos para uma mudança de consciência. De que forma é que pode ser aplicada neste conceito? Ela pode ser aplicada, por exemplo, na grande maioria dos métodos de psicoterapia, principalmente as terapias verbais, que nós sabemos que elas têm um certo limite, né? Na terapia verbal, por exemplo, com questões mais traumáticas, de um trauma mais profundo, sabemos a dificuldade e a falta de força nas terapias verbais para adentrar nesses conteúdos internos traumáticos e assim poder ajudar as pessoas. Então, como as regressões, como o PIT, né, dá a oportunidade de adentrar a isso de uma forma mais efetiva, mais direta, tá? Em busca do núcleo de um complexo, que a pessoa traz, grande parte foi herdada de seus antepassados, e ajudar a limpar um pouco esta questão psicológica, vamos chamar assim. Uhum. Na sua opinião, como atribui a importância de trabalhar a genética na vertente das memórias emocionais, os padrões, as tendências e os respectivos propósitos de cura?
Porque nós não herdamos só a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Isto vem na genética, vem no nosso DNA, né? Isso são as heranças mais claras, mais visíveis, né? A questão é as outras heranças que também, e hoje a ciência comprova isso, que nós herdamos também os traumas, os assuntos pendentes ou inacabados de nossos antepassados. E aí há um universo de questões que, de alguma forma, isso é transmitido para nós e tendemos a repetir esses padrões de fracasso, de derrota, de traumas de nossos antepassados. Por isso, a grande importância de ter este olhar, né, de olharmos esses conteúdos internos que nós herdamos de alguma forma. Sair da repetição, sair do karma familiar, karma negativo, familiar, que de alguma forma estamos sempre carregando. Então, parar de repetir padrões antigos, e aí o psicodrama é uma excelente ferramenta, que traz uma cena, né? Trazemos imagens, trazemos a oportunidade de dramatizar com estas imagens, e, por fim, a este sofrimento, a esse lamento que herdamos lá de trás. Né? Então, esta é a dinâmica, essa é a intenção. Né? E eu e os seguidores do Roger, e muitos outros que trabalham desta forma, uma visão mais transpessoal, vamos chamar assim, né? Temos a oportunidade de encenar isto e ajudar a acabar esses assuntos, né? Repetições que de alguma forma nos prende. É verdade. A história pessoal é também uma história coletiva e todos estamos infinitamente ligados, quer queiramos, quer não. Biologicamente pelos laços de sangue e com outras pessoas também pelas trocas energéticas. Que mensagem gostaria de deixar a todos aqueles que nos acompanham quanto a este trabalho evolutivo de equipa? O que eu posso dizer assim, por exemplo, aqui no Brasil todos os brancos são basicamente herdeiros, são descendentes dos europeus, né? E eu tenho trabalhos no Brasil e na Europa. E a diferença dessas histórias transgeracionais tem a ver com os nossos antepassados. Por exemplo, a grande parte das histórias no Brasil, desse trabalho dos nossos antepassados, tem a ver com a travessia do Atlântico, por exemplo, como os escravos. Muitas histórias, muitas questões que sofremos hoje no Brasil tem muito a ver com esta herança do trauma, da tragédia que foi atravessar o Atlântico há séculos atrás. E o quanto isso reflete hoje, por exemplo, nas pessoas que vivem no Brasil. Já com a experiência na Europa, as histórias têm de ser mais antigas, porque não tem a questão do Atlântico, a não ser Portugal, dos familiares que partiram, né, para ir para as colônias. Isso também tem todo um trauma por trás disso, né? Mas essencialmente são histórias mais antigas. Então, o que eu diria? A importância de a gente honrar nossos antepassados, honrar a luta, absolutamente, a bravura que eles tiveram, né? E o meu amigo Mark Wentworth, da Inglaterra, que acho que viveu em Portugal, ele tem uma frase muito interessante: nós somos o resultado dos sonhos e das orações de nossos antepassados. Então, por isso que precisamos honrar todos eles. Isso eu dei sua mensagem. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Relativamente a uma questão mais técnica, que talvez possa contribuir com o seu esclarecimento, vamos imaginar uma aura, não é? E essa aura contém muita informação. Como é possível trabalhar neste processo de vidas passadas? Portanto, é uma questão para dar também o seu parecer, trabalhar o contexto de vidas passadas, digamos que descascando todo o conteúdo que possamos encontrar e como integrar e como explorar todo este conteúdo na ponte passado, presente e futuro. Sim. Já a própria filosofia oriental sempre nos ensinaram que nós temos corpos energéticos, né? Campos energéticos. E o que tem nesses campos energéticos, né?
nós chamamos, tem memórias. Memórias de nossos antepassados, memórias de vidas passadas. Tá? E quando nós jogamos uma intenção neste campo, tá? Esse campo reage, traz uma história. Quando achamos essas histórias, essa história tem a ver com a nossa família, tem a ver com nós, com a gente. Então, a importância de encontrarmos, trabalharmos esses campos energéticos, tirar lá uma história. Claro, as histórias boas nós já usufruímos de alguma forma, não? O problema são as histórias de derrota, as histórias traumáticas que estão neste campo energético. E aí, quando encontramos essas histórias e dramatizamos como um teatro, né, damos a oportunidade de conhecer essa história e talvez escrever uma nova história, dar uma oportunidade de acabar aquele sofrimento, nessa imaginação que vem nesse campo energético. Então, esta é a importância desse trabalho, encontrarmos neste campo energético essas histórias. E aí o psicodrama em Moreno foi muito sábio em nos ensinar isto, né? A dramatizar isso e, por fim, ao sofrimento. Sabe aquele nosso antepassado que foi viajar e morreu no mar com a tristeza? Imagine. E aí é importante nesse nosso trabalho do Roger Huger, que trouxe para as psicoterapias a questão dos bardos, né? Bardo quer dizer, é um espaço do pós-morte, né? Bar, em sânscrito, quer dizer morte, vida e do suspenso. Então, tudo aquilo que está suspenso entre morte e vida, que de alguma forma nos acompanha. Então, ao encontrar isso neste espaço, chamado bardo, damos a oportunidade de pôr fim a esse sofrimento. Talvez aquele ancestral, e aí o budismo tibetano também, os conceitos é muito importante. Tudo aquilo que a pessoa sente na hora da morte, todo o sofrimento, corpo, mente, emoção que ele está sofrendo, isso fica preso na memória familiar, nesse campo que nós falamos, né? Então, precisamos encontrar essas memórias neste campo e dar a oportunidade desse ancestral, talvez ele reencontrar a família dele, nesse teatro interno, né? Para que os seus descendentes possam ficar livres deste sofrimento. Lembrando que todo trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro, né? Buscamos no passado uma liberdade para os nossos descendentes, para o futuro. Enquanto facilitador e coordenador do psicodrama, qual foi o desafio ou a situação que lhe trouxe uma oportunidade de recriar ou criar uma saída para uma determinada situação, ou se já vivenciou algo no contexto que lhe trouxe a mais-valia desta ferramenta, mas de uma forma absolutamente integrada? Você diz a respeito da minha própria experiência, é isso? A respeito da sua própria experiência enquanto criador desta ferramenta, que é absolutamente válida. Sim. Para que eu chegar nesse estágio onde eu estou, eu tive que me submeter e resgatar muitas memórias. Eu diria que chega quase a uma centena de sessões de regressões, todo o meu trajeto de preparação, de formação, até que eu sentisse segurança para poder transmitir e ensinar isso para os outros. Eu era muito complexado, era muito racional, era muito machista, eu era muito tímido. Para falar em público, eu fugia, não queria falar com ninguém, eu tinha medo, sabe? Então, eu tive todo um processo de crescimento, de aprendizado, para que eu pudesse chegar hoje nesse estágio que eu estou. E acho que ainda tem alguns quilômetros pela frente ainda, para aprender. Portanto, é a prova viva de que a ferramenta funciona. Claro, com certeza. E é importante a questão das regressões, que existem muitas lendas sobre isso, né? Eu vai e não volta, esse negócio de vidas passadas existe e não existe, é tudo fantasia, é tudo de nós, sai de nós. Se saiu de você, te pertence, né? Verdade ou não, mas para você é verdade. E quando você é submetido a esse tipo de trabalho, com profissionais competentes, com seguranças, com propósito, né? Pode ajudar muito. E eu sou testemunha da eficiência desse trabalho. Né? Absolutamente. E eu partilho da sua opinião.
Professor, sei que vai voltar a Portugal, portanto já fez algumas formações em Portugal, mas vai voltar brevemente. Espero. Há uma possibilidade, talvez no mês de outubro, ou se vai depender muito da nossa situação de saúde no mundo, né? Tenho grupos também na Espanha, no Peru, no Chile, e só que dependemos da como vai ficar a condição de saúde, que realmente está passando por um momento muito difícil no mundo todo, né? Mas espero voltar em breve a Portugal, porque amo Portugal, fui quase, sei lá, fiz tantas viagens para Portugal. Teve um ano que eu fui 3 vezes para Portugal. Então eu amo Portugal e tem muitos alunos aí. Espero voltar no momento oportuno. Próxima formação será no Algarve. Tomara. Professor, alguma mensagem que gostasse de deixar a todas as pessoas que nos acompanham, atendendo também este período mundialmente conhecido? Eu diria assim, temos que ter fé, não podemos perder a fé na vida, né, nas pessoas, e tomarmos nossos cuidados, não perder a razão diante dessa dificuldade. Vocês sabem, o Brasil está num momento terrível agora, estão morrendo mais de 3 mil pessoas por dia. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Mas temos que manter os pés no chão, manter a racionalidade, manter o equilíbrio, né? E reforçar nossas orações, seja lá qual seja a sua crença, mas vamos ter muita fé que isto vai passar, vamos achar uma boa saída para que a gente possa voltar a construir um mundo melhor, mais igualitário, mais justo para todos, né? É isso. Temos, acima de tudo, que voltar a acreditar. Perfeito. Professor, exatamente. Foi um gosto tê-lo connosco. Desejo sinceramente que volte breve e que possa de facto dar que nos permeie com uma boa formação aqui no Algarve. Muito obrigado pelo convite, a todos e a todas, por escutar um pouco e falar um pouco do meu trabalho, que eu amo esse trabalho que eu faço, então é sempre uma grande satisfação, tá bom? Muito obrigado, Margarida. O prazer foi todo nosso. Até breve e desejo-lhe o melhor do universo. Igualmente. E vamos nos cuidar, né? E vamos nos cuidar, acima de tudo. Um grande abraço, um grande beijinho e até sempre. Até breve. Um grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigada.